Voltamos então para o nosso quinto princípio. Vou ler para vocês, é o princípio da humanidade das penas. Estamos lá na nossa apostila, lá na página 31. Vamos ver se consegue enxergar aqui nossa página 31, não importa. Tá lá na apostila, eu garanto para vocês. E na Constituição, ele vai estar no artigo 5º, inciso 39. Opa! Não é no 39, não. Ele está no artigo, no inciso 47. Inciso 47. Vamos lá. Não haverá penas. Estou falando do princípio da humanidade. Não haverá penas. A. De morte. Salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. No Brasil, pessoal, o princípio da humanidade, ele vai dizer quais são as penas permitidas e as penas proibidas no Brasil. E a primeira pena proibida que traz é a pena de morte. Não pode existir no nosso Código Penal ou em qualquer legislação penal, lá no preceito secundário, onde está escrito qual que é a pena, pode estar escrito lá uma pena de detenção, de reclusão, uma pena de multa, mas nunca pena de morte. Nós temos uma exceção. A exceção aqui é em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84. Nesse caso, é a exceção da Constituição que pode sim ter pena de morte. Vamos seguindo. Além dessa pena proibida, eu não posso ter pena de caráter perpétuo. O que é isso? Pena para sempre. As penas elas têm que ter os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei. Não pode ser uma pena de eterno, pena até você morrer. Não. Joga na cadeia, tranca a porta, fecha. Não. Tem que ter um tempo estabelecido. Então, a sentença, ela vai trazer, a sentença elaborada pelo juiz, ela vai trazer o tempo de pena que a pessoa vai ficar lá. E mais importante ainda, a lei, ela vai dizer para cada crime que existe, lembra lá do princípio da legalidade, além de dizer qual que é o crime, vai ter uma pena estabelecida para aquele crime. E aquela pena, ela vai ter um limite, não pode deixar em aberto. Depois, na linha C, pena de trabalho forçado. No Brasil, não é possível que uma pessoa tenha que trabalhar forçosamente. Aqui, nós podemos falar aqui dos direitos do preso. A prisão para o preso o trabalho para o preso é um benefício. A cada 3 dias de trabalho, ele ganha 1 dia de pena. Esse é o Instituto da Remissão Penal. Trabalha 3 dias, ganha 1 dia de pena. Também tem remissão pelo estudo. A cada 12 horas de estudo, dividido em 4 horas, ele vai ganhar também 1 dia de pena. Então, para o preso, o trabalho é uma garantia de que ele vai sair mais cedo. Mais cedo do cárcere. Se ele não quiser trabalhar, a pena dele aumenta? Não. Ele simplesmente não vai ter os benefícios da lei. Ele não vai poder ter o atestado de boa conduta carcerária e sair antes do previsto com os benefícios. Mas dizer que força o preso a trabalhar e que vou colocar uma bola de ferro nele para trabalhar, não. Isso a nossa Constituição ela não permite. Vamos lá para mais alguma pena proibida. Não posso, então, morte, não pode trabalho forçado, não pode pena para sempre de caráter perpétuo, isso não pode. Pena de banimento. A pena de banimento significa eu tiro a pessoa aqui, o nacional do Brasil, e mando cumprir a pena lá na Conchinchina. Não pode, não posso tirar a pessoa aqui do território. E por fim, penas cruéis. Ao contrário do que a gente vê no dia a dia, sistema carcerário falido, pessoas lá, as cadeias viraram masmorras, depósitos de gente, isso está errado. A Constituição fala que a pena não pode ser cruel. E além disso, a pena, pessoal, ela vai servir para retribuir aquele mal causado e também para ressocializar. Já que não existe pena de caráter perpétuo, uma hora essa pessoa vai sair da cadeia, não vai? Então que ela saia e volte ao convívio social. Beba água. Melhor do que ela entrou, né? A gente espera, né, que a pessoa ela se ressocialize e saia melhor do que ela entrou da cadeia. Então, quando a gente fala no princípio da
humanidade das penas, a gente tem que pensar na seguinte situação. Quando uma pessoa comete um crime, ela vai perder a sua liberdade temporariamente e os seus bens, pode ser até de forma permanente, mas ela não perde a dignidade, ela não pode perder a honra, ela não perde o direito à imagem. Esses direitos têm que ser preservados pelo nosso ordenamento. Quais as penas, então, permitidas? Vamos lá, eu vou ler para vocês aqui quais são as penas permitidas aqui no nosso sistema. Vamos lá. A lei assegurará, não falei para vocês, eu tô aqui no artigo, então, 46. Artigo 5º, inciso 46. A lei assegurará a individualização da pena, é um princípio que nós vamos falar daqui a pouquinho, e adotará entre elas as seguintes: privação ou restrição da liberdade. No Brasil pode ter pena privativa de liberdade? Sim! E a pena privativa de liberdade nós chamamos de detenção ou de reclusão. Na detenção, eu tenho regime inicial semiaberto e regime inicial aberto de cumprimento de pena. Na reclusão, eu tenho regime inicial fechado, semiaberto e aberto. Essa é a diferença. O regime de reclusão para os crimes mais graves e de detenção para os crimes menos graves. Quem escolhe? Legislador. Lembra lá do princípio da legalidade? A gente obedece o que está aqui na lei, a gente não inventa coisa a mais. Se o legislador fala que determinado crime é reclusão, a gente já sabe que o regime inicial pode ser o fechado. Vamos lá. Mais uma pena permitida. Perda de bens. Pode então a sentença fazer com que eu perca um bem? Pode, está aqui na Constituição. Prestação social alternativa. Opa! Então quer dizer que eu posso ser penalizada em prestar serviço à comunidade? Vou ter que passar o dia lá lavando o chão de hospital, pintando o muro de cemitério? Sim. Você vai prestar um serviço à sociedade. Olha, a Constituição permite isso, acho muito legal. Suspensão ou interdição de direitos. Puxa, mas eu sou uma advogada renomada, mas quer dizer que um dia eu cometi um deslize, Deus me livre. Mas vamos pensar numa situação hipotética. Posso perder o meu registro de advogado? Pode. Posso perder meu registro como médica? Pode sim. Você que não ande na linha para você ver que você pode perder. A Constituição está dizendo que sim. Legal? Então, humanidade das penas significa não posso esquecer que ali tem um ser humano digno de respeito, que às vezes não teve a mesma base. Então, o Estado, de alguma maneira, precisa consertar essa pessoa, já que ele não pode matar. Nós vimos ali, não pode matar, não pode ter pena de morte. Não pode, não. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai voltar. Então, para o bem dela e para o bem do restante da sociedade, vamos fazer ela ser melhor? Vamos fazer ela retornar ao convívio e não fazer mais mal? Esse é o princípio da humanidade da pena. E aí, eu passo para o próximo princípio, princípio da culpabilidade. Princípio da culpabilidade aqui, lá na nossa apostila, na página 52. E a culpabilidade, ela é muito importante, inclusive, ela foi tema da última prova da OAB. A última prova da OAB, que a aplicação dela foi em dezembro de 2019, eu acho que, se não me engano, é o exame unificado 30. E aí ela caiu justamente isso. No princípio da culpabilidade, ele vai dizer o seguinte: só existe crime, só posso dizer que existe um crime se tiver o elemento subjetivo. Parece um xingamento, né? Mas o elemento subjetivo é muito simples de entender. Existe o dolo, vontade consciente de praticar o crime. O dolo tô fazendo porque eu quero. O dolo pode ser o direto, eventual. Daqui, só para a gente poder entender o contexto da história, no dolo direto, eu quero matar, eu vou matar. O eventual, tanto faz, eu vou continuar a conduta, tanto faz se morrer ou não. Mas, para mim, tanto faz. Então, na verdade, ele se direcionou na intenção de praticar o crime. Então, eu tenho um crime, eu preciso verificar se teve dolo. Teve vontade? Esse é o dolo.
Esqueçam o tal do dolo. Eu escuto gente falando dolo. Dolo não existe, é dolo. Por outro lado, eu tenho a culpa. Culpa, pessoal, nada mais é do que um tratamento descuidado. Eu me descuidei, eu fui desplicente, eu deixei a criança brincar com fogo, com a faca. A criança chegou e falou: tia, será que eu posso brincar lá com a panela de pressão? Com um jogo de faca? Pode! Vejam, eu tô me descuidando, em vez de estar ali, falando: opa, não, porque eu tenho consciência do que está acontecendo. Não, simplesmente eu largo mão. E aí eu tenho algumas modalidades de dolo, de culpa, desculpa. Foi até legal, né? Desculpa, culpa. Culpa. Então, modalidade de culpa: negligência, imprudência e imperícia. Imperícia é culpa técnica. Era para eu saber fazer alguma coisa. Eu não sei, eu sou imperita. Perito sabe, imperito não sabe. A negligência é deixar de fazer. Vou viajar, mas eu nem vou olhar o pneu do carro. Poxa, aí você vai lá, olha seu pneu do carro, não sobe nem lagartixa, de tão liso que tá o pneu. Deixa, eu tô sendo negligente, porque pode acontecer um acidente. E na hora da frenagem, eu não consigo parar, porque meu pneu tá parecendo uma rolemã. Então, eu tô sendo negligente. Imprudente, quando eu sou imprudente? Quando eu sou afoita, quando eu não tomo a devida cautela. Então, para que haja crime, eu preciso ou de dolo, vontade, ou de culpa, um tratamento descuidado. Se não tiver dolo e não tiver culpa, não tem um crime. Porque a gente não pode ser responsabilizado por uma conduta que simplesmente a gente não teve como agir. Dá um exemplo para vocês. Você está lá dirigindo seu carro numa velocidade da pista e simplesmente despenca uma pessoa da passarela, se joga na sua frente, se mata. Você vai responder por culpa? Você vai responder por dolo? Poxa, por que eu responderia por dolo? Eu não tinha vontade de matar aquela pessoa. Por culpa? Não, eu estava dirigindo na velocidade da pista, estava prestando atenção, nunca imaginei que uma pessoa fosse se jogar na minha frente. Caiu um helicóptero no meio da pista. Então, pessoal, nesses casos eu não posso dizer que houve crime, porque faltou o elemento subjetivo, dolo ou culpa. Então, aqui na culpabilidade eu digo para vocês, se faltou o elemento subjetivo, já posso excluir o dolo, já posso excluir o crime por completo. Próximo princípio, para a gente poder terminar nossa aula aqui, faltam só mais dois, tá rapidinho aqui, a gente já está terminando nossa aula de penal. Princípio da intranscendência. Vamos lá olhar o artigo 5º, inciso 45. Tá aqui, já achei. Eu vou ler para vocês, é muito legal esse princípio. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do patrimônio transferido. A pena, pessoal, ela foi imposta a determinada pessoa e só a ela. A pena, ela não é transferida aos demais ali em volta dela. O que é transferido às vezes é o estigma, né? A pessoa é condenada, aí todo mundo fica ali, olha lá a irmã do traficante, olha lá o pai do ladrão, né? Assim, no senso comum, no popular, né? Volta e meia, a gente encontra pessoas fazendo esses julgamentos. Mas do mesmo jeito que os parentes, que os amigos que estão ali em volta não têm culpa daquela pessoa ter se desviado, né? A pena que foi imposta àquela pessoa não é passada às outras pessoas. Se aquela pessoa que sofreu a pena, reprimenda penal, se ela morrer, a pena morre junto com ela. É isso que está acontecendo. Não precisa lá, o pai está respondendo lá 20 anos por um roubo, ele morre na cadeia, não precisa ninguém lá terminar a pena por ele. Mas isso aí é absurdo total. Mas o que causa a gente alguma dúvida seria quanto ao valor que ela precisa pagar de indenização. Vamos pensar numa situação em que a pessoa, além de pena, ela é condenada na esfera civil a restituir o que ela pagou. Então, ela desviou dos cofres públicos R$200 mil.
E quando ela morre, ela deixa um patrimônio de 250 mil reais. Significa que, primeiro, ela vai pagar esse valor de 200 mil reais que ela deve, e aí sim, os 50 mil que sobrar vão ser alvo de disputa lá dos parentes, vão ser divididos na herança e por aí vai. Eu vou ler novamente aqui o artigo e vai ficar claro para nós. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens nos termos da lei, aí aqui tem a lei civil que vai tratar da sucessão, ser estendidas aos sucessores, ou seja, aqueles que recebem a herança, e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Nesse exemplo ficou fácil, né? A pessoa devia 200 mil e deixou 250. Mas e se fosse o contrário? E se a pessoa devesse 250 e deixasse 200? Opa, esses 50 mil de débito, o que faz? Aí não faz nada. Aí não passa da pessoa do condenado, né? Não tem como eu executar esse valor a mais do pessoal que ficou lá na herança, né? Eu tenho um inventário negativo, simplesmente declaro esse inventário negativo, mas eu não vou tirar esse dinheiro lá dos sucessores. Então, já fizemos por merecer aqui, então, esse artigo aqui sobre o princípio da intranscendência. Para encerrar, vamos falar do princípio da individualização da pena. E ele, pessoal, ele está lá na Constituição, a Constituição trata da individualização da pena e também o Código Penal. Primeiro, eu vou falar da individualização da pena, ele vai estar lá no artigo 40, no inciso 46 da Constituição e ele vai falar assim: a lei regulará a individualização da pena. Opa, que lei? Código Penal. Deixa eu trazer aqui a individualização da pena para vocês. Na individualização da pena, ela vai começar lá no artigo 59. Quando uma pessoa comete um crime, ela vai ser julgada por um juiz. E esse juiz ele vai fazer a dosimetria da pena. O que isso significa? Ele vai individualizar a pena daquela pessoa. As pessoas elas têm as características diferentes que fazem com que elas possam receber penas diferentes. Então, olha aqui no artigo 59. O juiz, aqui eu estou no Código Penal, o juiz, atendendo a culpabilidade, antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, circunstâncias, consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário, conforme seja necessário e suficiente, a reprovação e a prevenção do crime. Para ficar fácil, lembra que a pena ela tem um limite mínimo e máximo? Vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar bem palpável. Vamos lá. Caso do homicídio. Tá aqui, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Pena 6 a 20 anos. Eu tenho um patamar mínimo de 6 e um máximo de 20. Como eu sei quanto que a pessoa vai pegar? 6 ou 20? Preciso individualizar a pena. Então, cada pessoa vai ter uma pena individualizada. E aí eu li para vocês, o juiz vai atendendo a conduta do agente, personalidade, motivos do crime, depois a gente vai ter a segunda fase, agravantes, atenuantes, terceira fase, causa de aumento e diminuição. Ele pode chegar, então, perto da pena máxima, até ultrapassar a pena máxima, depender, ou ir lá para a mínima, a pessoa ficar com a mínima. Isso aqui é individualização da pena. Cada indivíduo vai atendendo lá os critérios lá do sistema trifásico de aplicação de pena, vai receber a sua retribuição social, a sua retribuição penal, já que é só o direito penal que tem o monopólio de punir. Ele vai receber, então, a sua punição pelo crime. E essa punição é individualizada. Se a culpabilidade dele for maior, a pena dele for maior, vai ser maior. Poxa, imagine que um policial que esteja ali na blitz, que esteja defendendo a sociedade, é o próprio policial que está ali
tirando o dinheiro das pessoas, a culpabilidade dessa pessoa não é muito maior? Porque ele estava ali para defender. Um pai que, em vez de cuidar do seu filho, estupra, a culpabilidade dessa pessoa não é maior? Então, lá na individualização da pena, o juiz vai verificar isso. Para isso que existe a individualização da pena. E aí, pode melhorar a vida da pessoa, pode piorar. Esse é o princípio da individualização da pena. Cada um vai receber sua reprimenda na medida da sua culpabilidade. Então, galera, essa aqui foi a nossa aula da sessão 1.2 da nossa semana de suspensão de aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, vocês me mandem aqui que eu vou responder para vocês e em breve, tomara que na próxima semana a gente já esteja juntos aí para que a gente possa, no tete a tete, conversar sobre os princípios do direito penal. Pelo vídeo assim não dá pra gente explicar, não dá pra ver a carinha de vocês, se vocês estão entendendo ou não, não tem ninguém fazendo pergunta, então eu não consigo saber qual que é a dúvida, né? Mas esse é o jeito que a gente encontrou de trazer a matéria perto de vocês e mostrar para vocês, olha, a gente não tá de férias não, vamos lá, mãos à obra, bunda na cadeira, vamos estudar, quero que vocês saiam melhores aqui dessa aula. Grande beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!